Como precificar corretamente o seu programa de mentoria, consultoria ou coaching vai ser o vídeo de hoje, tá? Neste vídeo eu vou ensinar-te como, de facto, precificar corretamente o seu programa, seja ele de consultoria, de mentoria, de coaching, ou seja lá qualquer outra coisa que tu, como expert, estejas a oferecer para as pessoas, tá? Especialmente aqui eu estou a falar com especialistas, mentores, consultores ou coaches, tá? Esse é o foco de hoje. Eu sinto que a maior parte dos experts, tá? Eles têm uma certa dificuldade em precificar corretamente os seus programas, sejam mentorias, consultorias ou coaches, seja lá o que tiverem a oferecer para a sua audiência. Então, no vídeo de hoje nós vamos matar este problema, tá? Vamos matar esse bicho com uma boa paulada na cabeça, tá? Vou ensinar-te de facto um método, uma forma correta de precificares o teu programa. Isto é extremamente importante e tu vais perceber durante a apresentação deste programa. Tu vais entender que é extremamente importante tu saberes precificar corretamente o seu programa, porque ele vai influenciar com que tu vendas mais, vai influenciar com que tu vendas pouco, vai influenciar com que tu consigas atingir rapidamente a tua meta, vai influenciar com que tu atinjas a tua meta se calhar um pouco mais lentamente. Então, a precificação é uma das coisas extremamente importantes, por isso que eu estou a trazer este assunto hoje. Então, o nosso assunto hoje vai ser como precificar corretamente o seu programa de mentoria, consultoria ou coaching. Então, se tu és expert, seja muito bem-vindo e eu vou resolver o teu problema hoje, tá? Vamos lá. Bom, então, basicamente, quando se trata de preço, nós temos praticamente dois elementos, tá? Nós temos praticamente dois elementos quando se trata de preços e eu vou apresentá-los para vocês aqui, tá? Então, basicamente, quando se trata de preços, nós temos duas alavancas extremamente importantes, tá? Então, esta alavanca aqui é a alavanca de tu cobrares um pouco mais caro, ok? Então, vou colocar aqui caro, ok? Vou escrever aqui caro. Quando tu puxas para cima, tá? E depois nós temos essa segunda alavanca, que é uma alavanca quando tu puxas para baixo. Tu já vais entender porque que nós temos esses dois elementos. Aqui tu cobras barato. Não diria bem barato em si, mas diria, enfim, um preço que para você seria acessível para as pessoas. É isso que eu quero dizer. Barato. Ok. Boas. Agora, tu precisas ter muita atenção quando vais fazer a precificação do seu programa, especialmente se tu és angolano, se tu és um expert angolano. Para Portugal, existe uma certa flexibilidade, porque de alguma forma a economia portuguesa é muito melhor em relação à economia angolana, então está mais estável, né? Tem uma moeda um pouco mais forte, estou a ser modesto, tem uma moeda forte, e em Angola o cenário é completamente diferente, sobretudo o cenário econômico. Então, muitas vezes, os experts, eles são movidos, diria, as pessoas no seu todo, eles são muito movidos por essa crença de que não existe dinheiro no país. Existe dinheiro, tá? Não quero entrar nessa discussão agora, mas eu estou a levantar simplesmente este elemento porque a tua crença, ou de você acreditar que não existe dinheiro no país, ou de você acreditar que as pessoas não têm dinheiro, vai fazer com que tu precifiques erradamente o teu programa. Ah, se eu colocar 300 mil, 200 mil, 500 mil kwanzas no meu programa, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Eu já vi muitas vezes experts que poderiam muito bem cobrar 1 milhão de kwanzas no programa que eles oferecem. 1 milhão de kwanzas no programa que eles oferecem. Só que o que eles fazem? Eles cobram um valor extremamente baixo porque eles criam essa percepção de que não existe dinheiro no país, de que tem que se cobrar barato para conseguir mais clientes. Só que, paradoxalmente, o preço ele tem essa dualidade, que são esses dois elementos que eu coloquei aqui. Presta atenção, veja só. Quando tu cobras um valor muito caro, só porque tu queres cobrar caro, só porque tu achas que o teu programa vale esse tanto de valor, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na maior parte das vezes, tu podes ter extremas dificuldades de venda. Então, tu pode ser o expert nesse exato momento que eu estou a falar, que se calhar está com dificuldade de vender o seu programa. Mas, às vezes, no teu caso, tá? Podem ter vários gargalos aí no ponto do teu funil, pode ser tua oferta, pode ser tua copy, pode ser a tua oferta em si, pode ser a tua mensagem, pode ser teu marketing, pode ser inúmeras coisas, tá? Dentro daquilo que é o teu funil, dentro daquilo que é a tua estrutura, ok? Mas, em alguns casos específicos,
Às vezes tu não estás a conseguir vender justamente porque colocaste no teu programa um preço caro, um preço alto. Mas não é que colocaste um preço caro, um preço alto, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar, por isso que não estão a comprar. Não, não é nada disso. Essa é a compreensão que eu quero que tu tenhas como expert, porque a maior parte das vezes, quando as pessoas não compram, o que a maior parte das pessoas atribui? Ah, as pessoas não estão a comprar porque eu estou a cobrar caro. Não, está errado. Não é porque está caro que as pessoas não estão a comprar. Isso não é verdade, tá? Tu tens que esquecer essa crença. Não é que as pessoas não estão a comprar teu programa porque está caro. Presta atenção. O que eu disse? Na maior parte das vezes tu não vendes, não é porque teu marketing está errado. Não é porque teu processo de venda está errado. Não é porque teu mindset está desalinhado. Mas diria um pouco desalinhado. Mas na maior parte das vezes tu não vendes porque o preço está caro. Está alto. Mas não é o preço em si, não é o fato de que as pessoas não têm dinheiro. É o fato de que quando as pessoas olham para a tua oferta, digamos que tu estás a cobrar 1 milhão de kwanzas por um programa. Se tu estás a cobrar 1 milhão de kwanzas por um programa, o que acontece? Na cabeça do seu cliente, vou colocar aqui, na cabeça do teu cliente, o que tu estás a oferecer custa 500 mil. Entendeu? Ok? Custa 500 mil kwanzas. Vou colocar aqui, ok? O capa aqui. Você entendeu? Não é que ele não está a comprar porque está 1 milhão. Ok, isso é realmente um assunto que tu precisas parar um pouco para pensar e de facto conseguires entender o que eu estou a querer dizer. Que é, ok, é o preço em si, é o preço, mas não é porque está 1 milhão de kwanzas, não é porque está a 1 milhão de kwanzas. É o fato de que a tua audiência está a olhar para o preço que tu estás a oferecer ao teu programa e eles estão a ver que este programa que estás a oferecer neste preço não vale esse tanto, vale isto aqui. Consegues entender? Então não é basicamente o valor em si. Ou seja, se tu cobras 1 milhão de kwanzas, mas tu crias, de facto, diria, os aspectos necessários, tu crias o marketing necessário, tu crias o valor necessário para que as pessoas consigam compreender que o que tu estás a oferecer vale, de facto, 1 milhão de kwanzas, então as pessoas vão comprar. Entendeu? Então elas vão comprar. Vou colocar aqui esse V. Então elas vão comprar. Não sei se você me percebeu. Entendeu? Então, ok, é o preço em si, mas não é o fato de as pessoas não terem dinheiro para pagar teu preço. É o fato de que as pessoas estão a olhar para o teu programa e estão a ver que não, isso não vale 1 milhão de kwanzas, isso vale 500 mil. Então, quando elas chegam na reunião contigo, quando elas chegam para comprar teu programa e elas percebem que tu estás a cobrar 1 milhão de kwanzas, não 500 mil, elas desistem da compra. Mas não é porque está caro. É que, olha, ou seja, está caro, mas não é porque está caro. É porque na cabeça deles, aquele teu programa que tu estás a oferecer não vale aquele tanto, vale a metade disso. Entendeu? Então, essa é a primeira dualidade. A segunda, em relação aqui no barato. O que acontece? Aqui na cena do barato, tu vais ter também este fenômeno, que é o quê? A pessoa chega para comprar seu programa e quando ela percebe, por exemplo, que tu estás a cobrar 500 mil kwanzas, tu estás a cobrar 500 mil kwanzas e não estás a cobrar 1 milhão pelo teu programa, o que acontece? As pessoas não compram. Entendeu? Então, quando elas percebem que tu estás a cobrar este valor e não este, as pessoas não compram. Por que as pessoas não compram? Elas não compram porque na cabeça delas, o que tu estás a oferecer vale esse tanto. Entende? Então, quando eles chegam na reunião contigo, na reunião de vendas contigo, quando eles conversam contigo, quando eles chegam na tua DM, conversam contigo para comprar os teus programas, e ele percebe que o teu programa está 500 mil em vez de 1 milhão, ele percebe como se o que tivesses a oferecer valesse tanto, e tu estás oferecendo um preço tão baixo, e eles acham que aquilo não é realmente aquela coisa. Imagina que tu estás para comprar um iPhone 17. Tu sabes o preço do iPhone 17, sei lá, acho que deve estar próximo de 3 milhões de kwanzas para Angola, acho que 2 milhões e qualquer coisa. Acho que praticamente uns 3 milhões de kwanzas. Então, se alguém te aparece com um iPhone 17 e deseja te vender esse iPhone 17 a 200 mil kwanzas, tu provavelmente não vais querer comprar. Tu provavelmente não vais querer comprar, porque está barato demais. Entendes? Então, basicamente aqui, tu pode ser também um expert que tens tudo alinhado, tens tudo assim perfeitamente alinhado, tá? A tua oferta é muito boa, tu estás a conversar taxativamente bem com o teu cliente ideal, tá? Tu conheces exatamente bem o teu nicho, as dores e por ali fora. O teu marketing, o teu processo de marketing está muito bem construído, só que o teu erro está aqui na precificação. Tu estás a colocar um preço baixo quando devias ter colocado um preço alto. Por quê? O preço baixo está a te desvalorizar. Então, só com essas explicações que eu te dei aqui desses dois elementos, tu consegues perceber que a precificação é, além de tudo, um jogo de percepção.
tá? Vou colocar aqui. É um jogo de percepção, tá? É, antes de tudo, um jogo de percepção. Então, é a maneira conforme as pessoas percebem, tá? É a maneira conforme as pessoas percebem o valor daquilo que vai fazer com que elas queiram pagar mais ou querer pagar menos por aquele programa. Mas não é porque a pessoa não tem dinheiro. Ela tem dinheiro, mas ainda assim ela vai querer pagar menos porque na cabeça dela o que tu estás a oferecer vale menos. Consegues me entender? Então é basicamente isso. É, antes de tudo, um jogo de percepção. Ok? Então, basicamente, quando tu vais fazer a precificação do teu produto, do teu programa, eu quero que tu te lembre sempre disso, tá? A precificação para programas de mentoria, consultoria, coaching, seja lá o que for, é baseado no jogo da percepção. Se o teu público ideal percebe que o que tu estás a oferecer é de maior valor, então eles vão estar dispostos a pagar mais. Não é porque os angolanos não têm dinheiro para pagar, tem dinheiro para pagar, desde que tu ofereças para eles algo que eles vão olhar para aquilo e vão dizer, opa, isso vale mais do que 1 milhão de kwanzas que eu tenho, então vou trocar o meu 1 milhão de kwanzas que eu tenho, por isso que ela vai me dar. É basicamente isso, porque no final das contas o processo de compra e venda é um jogo baseado em valor, em troca. Então a pessoa vai dar-te o dinheiro, em troca tu vais lhe dar o que tu tens. Só que na medida em que a pessoa pega o dinheiro que ela tem e te dá em troca daquilo que tu tens para dar para ela, a pessoa está a assumir de imediato que o que ela tem, o dinheiro que ela está a dar-te, vale menos em relação ao que tu estás para oferecer para ela. Entendeu? Então, é essa troca que existe. Portanto, em primeira instância, tu deves lembrar-te constantemente, de forma frequente, que a precificação é um jogo de percepção, tá? Então, atendo estes dois elementos, tu precisas, acredito que tu deves entender aqui, que em primeira instância, tu não deves cobrar um preço alto só porque tu queres, esse é o primeiro elemento, e tu também não podes cobrar um preço baixo só porque tu queres. Porque, na tua cabeça, as pessoas não têm dinheiro, então quanto mais barato eu cobrar, mais pessoas eu vou comprar. Ou mais pessoas vão comprar. Vai te decepcionar. Tá? E provavelmente tu já fizeste isto, tá? Já ofereceste, se calhar, teu programa num preço extremamente baixo e ninguém comprou. Então, presta atenção. O valor baixo não necessariamente significa dizer que tu vais vender mais. Só vais vender mais quando as pessoas têm uma percepção de que aquilo que tu estás a oferecer vale, por exemplo, 200 mil. Se tu ofereces a 150 ou a 100 mil kwanzas, aí as pessoas vão comprar rápido e bonito. Entende? Elas vão comprar rápido e bonito, porque elas percebem que o que tu estás a oferecer vale 200 mil, só que elas estão a comprar pela metade do preço. Aí sim, tá? Então, tu precisas, de acordo com esses dois elementos aqui, tu precisas ter muito cuidado e te posicionares aqui no meio. Não muito caro porque tu queres, não muito baixo porque também tu queres. Tu precisas ficar aqui no meio, especialmente no jogo da quê? No jogo da percepção, tá? Agora eu vou apresentar para vocês algumas formas, de facto, vamos fazer um exercício aqui, de como, de facto, tu consegues fazer a precificação do seu programa. Existem, assim, técnicas, existem métodos muito mais avançados, existem estruturas muito mais avançadas que eu ensino dentro da forma 7x7. Se tu quiseres a minha orientação personalizada, se tu quiseres a minha ajuda, não só no aspecto da precificação, mas na construção da tua oferta, ou mesmo na instalação de um sistema de vendas recorrente no seu negócio, no sistema de vendas recorrente, previsível e consistente no seu negócio, link na descrição, tá? Agende uma ligação comigo e terei o maior gosto em poder ajudar-te, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui basicamente é trabalhar apenas com uma metodologia, uma mais simples, ok? Em primeira instância, o que acontece? As pessoas lá fora, que não sabem muito desse mercado, viram alguns videozinhos no YouTube e saem por ali se intitulando de especialistas, ensinando outras pessoas, elas dizem que tu deves precificar de acordo com o mercado. Isso está errado, tá? Então elas dizem que tu tens que precificar de acordo com o mercado. Escreve aqui, de acordo com o mercado. Tu vais olhar para a tua concorrência, vais ver o que eles estão a oferecer, que é similar ao que tu estás a oferecer, e o que tu vais fazer é cobrar o mesmo valor, ou se calhar cobrar um pouco mais baixo. Isso aqui está errado, tá? Essa aqui é uma maneira extremamente estúpida de fazer especificação. Quando tu fazes isso, vais cair exatamente naquele problema que a gente mencionou anteriormente. A melhor forma de tu fazer essa precificação é na base do valor que tu agregas, ok? Grave isso, porque não existe, pelo menos eu nunca vi ninguém em Angola a falar isso que eu acabei de falar aqui agora. Nunca vi ninguém em Angola a falar isso que eu acabei de falar aqui agora.
A melhor forma de tu precificares o teu programa de mentoria, consultoria, coaching, seja lá o que for, é com base no valor que tu ofereces, tá? Então, o que é que tu vais fazer? Vai lá. Então, digamos que, vamos aqui um exemplo. Digamos que tu seja um especialista como eu. O que é que eu faço? Eu ajudo experts, tá? Vou colocar aqui experts, ok? Vamos lá. Eu ajudo experts, no caso, mentores, consultores, especialistas e coaches, tá? A criarem negócios que estejam alinhados com o seu estilo de vida e que lhes gere receitas recorrentes, previsíveis e consistentes, sem gastarem horas intermináveis nas redes sociais, sem se esgotar, tá? Sem perder a sua essência, sem deixarem de ser o que eles são, o que eles gostam, o que eles querem representar para o mundo, tá? Então é basicamente isso que eu faço para os experts. Agora, se eu tiver que mensurar isso em termos de número, eu diria, eu ajudo o expert a criarem um negócio que gera, no mínimo, 1 milhão de kwanzas por mês, tá? Porque eu instalo esse sistema de previsibilidade no negócio dos meus clientes. O meu jogo não é te ensinar a fazer apenas 1 milhão de kwanzas, acabou. Ou fazer 5 milhões de kwanzas, acabou, não. O meu jogo é ensinar-te a fazer 1 milhão de kwanzas consistentemente, de forma previsível e consistente, de forma recorrente, tá? Para que tu deixes de viver as montanhas russas das vendas inconstantes, que eu sei que é o problema que tu estás a passar. Se tu quiseres ajuda com isso, já disse, link na descrição. Então, o que acontece? Se eu tivesse que precificar, se eu tivesse que colocar em números, eu diria que eu ajudo experts a fazerem no mínimo 1 milhão de kwanzas, tá? Por mês. 1 milhão de kwanzas mês. Ok? Este é meu número. Agora, o que é que tu vais fazer? Tu vais colocar aqui quem tu ajudas, tá? Quem tu ajudas. E aqui tu vais colocar, basicamente, o valor em número que tu geras para os clientes. Isso é válido para tudo, mesmo se tu fores uma psicóloga, mesmo que tu fores um coach de desenvolvimento pessoal, emocional, seja lá o que for, mesmo que tu fores um preparador físico, um fitness, um coach de fitness, para qualquer coisa, ok, tu vais colocar aqui em termos de números. Então, digamos que tu sejas psicóloga, Domingos, como é que eu vou mensurar isso do ponto de vista emocional? É muito simples, é tu olhares, ok, o impacto se eu vou ajudar uma pessoa a superar os traumas, o que isso representa em termos de número? A pessoa vai ter melhor qualidade de vida, a pessoa vai ter melhores relacionamentos, a pessoa pode ter a oportunidade de ter melhores negócios, porque afinal de contas ela resolveu o emocional dela, então ela vai ter mais disposição, ela vai ter mais impacto humano para fazer as coisas, vai ter mais motivação, vai ter mais autoestima. Então tu vais elegendo essas coisas todas e vais procurar quantificar isso em número, porque quando tu quantificas em número fica muito mais fácil. Tá? Então tu vais fazer esses todos os impactos que tu causas na vida da pessoa e procura exatamente quantificar isso em números, porque em números fica um pouco mais fácil de resolver, tá? Então é basicamente isso que tu vais fazer. Aqui tu vais colocar o X de valor que tu dás para as pessoas, tá? Se puderes quantificar em dinheiro, melhor, mas se não puderes, faça como puderes. Aí depois o que tu vais fazer? O que tu vais fazer basicamente é cobrar, colocar aqui, vais cobrar. Epa, a letra tá ruim, mas é o que temos, tá? Fica um pouco difícil escrever aqui. Yeah. Vamos lá. Então o que tu vais fazer? Tu vais cobrar porcentagem, ok? Tu vais cobrar porcentagem deste valor aqui. Ok? Vais cobrar porcentagem deste valor aqui, ou deste, né? No caso do teu exercício, vais cobrar porcentagem desse aqui. Então basicamente o que tu vais fazer? Tu podes cobrar, sei lá, depende muito, tá? Mas tu podes cobrar entre, se calhar, 15%, aqui tu vais cobrar entre 15% do valor que agregas a 25%, ou 30%. A 25%, ok, vou colocar 30%, ok, a 30%. É muito justo. É justo, certo? Tu podes cobrar 30% disto. Imagina que eu lhe diga o seguinte, olha, vou ajudar-te a fazeres, vá lá, 1 milhão de kwanzas, por exemplo. Vou ajudar-te a fazer 1 milhão de kwanzas e tu vais me pagar 300 mil kwanzas. Tu farias esse negócio, não? Acho que tu farias esse negócio. Porque eu estou a te dar 1 milhão de kwanzas em retorno, tá? Eu estou a te dar 1 milhão de kwanzas em retorno e tu só vais me dar 300 mil kwanzas. Isso vai fazer com que a pessoa
compre e veja muito valor no que tu estás a oferecer. Os 300 mil kwanzas já não parece muito. Em função do quê? Em função do retorno que tu vais receber disso. Entendeu? Em função do retorno que tu vais receber disso. Bom, 1 milhão de kwanzas, 300 mil kwanzas não parece muito. Então, basicamente, esta é uma das formas que tu podes usar, de facto, para poderes precificar o seu programa de mentoria, consultoria ou coaching. É dessa forma que tu fazes. Ok? Então, tu primeiramente precisas saber o quanto de valor tu consegues agregar para as pessoas e se poderes quantificar isso em número, melhor, porque aí, com base no número, fica muito mais fácil tu pegares 15 a 30% disso. Fica muito mais fácil. Obviamente que existem, dentro da forma 7%, outras metodologias mais avançadas, outras formas mais avançadas de poder fazer precificação, porque basicamente o preço é uma das maiores alavancas que tu podes usar para crescer exponencialmente o seu negócio sem necessariamente colocar mais horas de trabalho.